Oh, bem-vindos, bem-vindos! Vamos hoje então falar um pouquinho sobre prisão ininterrupta. Aqui, Gustavo, prisão ininterrupta por mais de 30 ou 40 anos. Eu te pergunto, é possível que alguém fique mais de 30 ou 40 anos preso ininterruptamente? A gente tem que lembrar. Por que a gente sempre fala de 30 ou 40 anos? Porque a Constituição brasileira proíbe, lá no artigo 5º, inciso 46, a Constituição brasileira proíbe penas de caráter perpétuo. E vem a pergunta, Gustavo, não pode ter pena perpétua, então? Não, não pode ter pena perpétua. Perceba, aliás, que a Constituição não fala que é proibida prisão perpétua. A Constituição fala que é proibida qualquer pena de caráter perpétuo. Então, a pena pode ser para sempre. Sempre não pode. Pode ser tipo assim, 80 anos? Não, né? Senão você estaria burlando a Constituição. Pegar e falar que não pode ser para sempre, então pode ser só 80 anos, você está burlando. Né? Porque se o cara tem que entrar com 18, que com menos de 18 não entra na prisão, e ele pode ficar mais 80, vai dar 98. É óbvio que você está prendendo o cara para sempre. Né? Então não podia ser 80, não podia ser 70. Qual o limite de cumprimento de pena para que essa pena não se torne perpétua? Bom, aí depende do momento do crime. Por quê? Porque você sabe que a redação hoje do artigo 75 do Código Penal é só: o tempo de cumprimento de pena, da pena privativa de liberdade, não pode superar 40 anos. 40 anos. Então, hoje no Brasil, você continua tendo a proibição da pena de caráter perpétuo e entende-se que será de caráter perpétuo toda aquela que supere 40 anos. Gustavo, mas então por que que lá no título você não falou 40? Você falou 30 ou 40? Por quê? Tá, porque essa mudança aqui, essa redação do artigo 75, ela veio em 23 de janeiro de 2020, com a vigência do chamado pacote anticrime. Foi o pacote anticrime que mudou o artigo 75, estabelecendo o máximo de 40 anos de cumprimento de pena. Antes de 23 de janeiro de 2020, o limite era 30 anos. Repito, o limite era 30 anos. Então, a gente pode concluir, já que a nova lei gravosa não pode retroagir para prejudicar o réu, né? E como a nova lei aqui é gravosa, porque o máximo da pena era 30, agora é 40 anos, a gente pode concluir que para os crimes praticados até 23 de janeiro de 2020, o máximo de cumprimento de pena é 30 anos. Mas para os crimes praticados a partir de 23 de janeiro de 2020, o limite será de 40 anos. Joia? Joia. Então, para crimes anteriores ao pacote anticrime, máximo de 30. Crimes posteriores, máximo de 40. São as duas regulamentações sobre a vedação de pena de caráter perpétuo. Antes a gente entendia que mais de 30 era perpétuo, agora a gente entende que mais de 40 é que é perpétuo. Tá? Aliás, antecipo, sem me alongar, que eu odiei essa alteração, que eu, nossa, acho ela horrorosa em todos os sentidos. Mas isso fica para um outro vídeo. Por enquanto, quero falar o seguinte: se a soma das penas supera 30 ou 40, o que fazer? Como assim, Gustavo? Ora, imagine que o sujeito tem várias condenações, ele praticou vários crimes, e somando as penas vai dar mais do que 30 ou 40, tá? Que deve fazer o juiz? O juiz deve limitar a 30 ou 40. Como é que chama esse procedimento por meio do qual o juiz limita a soma das penas a 30 ou 40 quando esse valor excede 30 ou 40? Imagina um cara que tem 4 penas de 20 anos, vai dar 80. Ele não pode cumprir 80. Ele tem que cumprir no máximo 30 anterior ao pacote ou 40 posterior ao pacote. E agora? Hã?
o juiz deve unificar, e essa é uma tarefa do juízo das execuções. Então, o artigo 75, parágrafo 1º, diz que quando a gente for condenado a penas que superam 40 anos, lembra que se for crimes anteriores ao pacote o limite é 30, o juiz deverá unificar as penas para atender o limite de 40 ou 30 anos. Gustavo, onde está escrito que essa unificação de penas é competência do juízo das execuções criminais? Está lá no artigo 66, inciso 3º, a linha A da Lei das Execuções Penais. Repito, está lá no artigo 66, inciso 3º, a linha A da Lei das Execuções Penais. Joia? Joia. Bom, mas o mote da aula de hoje, mais do que explicar a unificação, vamos lembrar, o grande mote aqui hoje é dizer, Gustavo, diante de tudo isso que você falou, diante da certeza de que se a pena ultrapassa 30 ou 40, o juiz deve unificar em 30 ou 40 para evitar a pena de caráter perpétuo, será possível que alguém cumpra pena de prisão ininterrupta por mais de 30 ou 40 anos? Será? Será? Bom, então, em regra, a resposta será negativa, exatamente por conta da vedação de penas de caráter perpétuo, por conta do estabelecido no 75, parágrafo único do Código Penal, que nós já estudamos. No entanto, há sim uma situação excepcional na qual o sujeito pode permanecer preso ininterruptamente por mais de 30 ou 40 anos. Ah, tá? Uma situação excepcional em que ele pode ficar preso ininterruptamente por mais de 30 ou 40 anos. Qual é essa situação? Comigo. É a prática de novo crime durante o cumprimento da pena. Repito, prática de novo crime durante o cumprimento da pena. Então, se o sujeito praticar um novo crime durante o cumprimento da pena, dependendo do quanto ele tinha de pena, do quanto ele recebeu na nova pena, sim, ele pode permanecer mais de 30 ou 40 anos preso, ininterruptamente. Como assim? Assim, ó. Imagine que o cara foi condenado. Vamos imaginar só crimes anteriores ao pacote. Pode ser? Tá? Estou imaginando só crimes anteriores ao pacote. Fica mais fácil a gente estabelecer as contas em 30 ou 40. Vamos usar o 30, então, até porque cá entre nós, como 40 anos entrou em vigor agora em janeiro de 2020, a gente só vai ter reflexo prático dessa mudança lá em 2050, quando alguém for pedir a unificação das penas, falar que já cumpriu 30, e aí o MP vai responder: não, espera aí, teus crimes são a partir de 24 de janeiro de 2020, então você já não tem direito ao limite de 30, teu limite é 40. Né? Isso só vai acontecer lá em 2050, depois que passar 30 anos e alguém pedir para sair, porque já deu a lei dos 30, já deu o máximo de 30, e vai tomar uma resposta que no caso dele usa 40. Mas percebe? Vai demorar para a gente usar o reflexo prático disso. Vamos pensar aqui então em crimes anteriores ao pacote anticrime com máximo de 30 anos. Tá. Bom, imagine que o cara foi condenado a 90 anos. Tá? Tá. Ele vai cumprir 90? Não, vai cumprir 30. Então o juiz vai lá, pega os 90 e transforma em 30. Isso chama unificação de penas. É o juiz de execução que faz, está previsto no 75, parágrafo 1º do Código Penal, nós já vimos isso. Imagine que ele cumpriu 20 anos de pena, 20 anos de pena, e agora ele matou o companheiro de cela. Então, ó, se ele tinha 30 a cumprir, cumpriu 20, faltavam 10. Matou o companheiro de cela, imagina que ele matou o companheiro de cela em 2019, tá bom? Ainda foi antes do pacote. Tá. Matou o companheiro de cela. Por matar o companheiro de cela, ele pega mais 25 anos. Tá. Então, ele tinha 30 para cumprir, já tinha cumprido 20, faltavam 10. E agora ele ganhou mais 25. Como é que faz? Bom,
prática de novo crime, com a prática de novo crime, você despreza o que ele já cumpriu de pena, pega aqueles 20, então despreza, que ele já tinha cumprido. Toma nova pena com o que restava de pena a cumprir, a nova pena é 25, restavam 10. Soma, vai dar 35. Se o caso, você faz nova unificação. Bom, 35 para crimes anteriores ao pacote não pode, tem que ser 30. E ele vai cumprir 30 a partir da prática do novo crime. 20 preso quando ele praticou o novo crime. 30 mais 20, 50. É possível? É. É o caso em que se admite a prisão ininterrupta por mais de 30 ou 40 anos. É o caso da prática de novo crime durante o cumprimento da pena. Gustavo, onde é que está escrito isso? No 75, parágrafo 2º. Se tem prática de novo crime durante o cumprimento da pena, olha lá, sobrevém condenação pelo fato posterior ao início do cumprimento da pena. Fato posterior ao início do cumprimento da pena é crime praticado durante o cumprimento da pena. Será feita nova unificação, só que para esse caso você despreza a pena já cumprida. Então é isso. Foi exatamente como eu falei. Praticou novo crime? Chega a condenação? Você despreza o que já cumpriu, toma nova pena com o que restava. Se der mais de 30 ou 40, você reunifica em 30 ou 40 e ele cumpre 30 ou 40 a partir da data da prática do novo crime. Somando com a pena anterior, que ele já tinha cumprido, pode dar mais de 30 ou 40 sem problema, sem violar a lei, sem violar a Constituição. Tá joia? Tá joia. Gente, isso, então era esse o nosso objetivo aqui hoje. Quero agradecer demais a sua atenção. Foi construtivo? Dá um like, divulga. Nossa ideia aqui é divulgar mesmo discussão sobre temas penais. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal, eu vou respondendo aí. Quase sempre eu estou entrando para esclarecer as dúvidas. Tá legal? Um grande prazer ser merecedor da sua atenção. Valeu demais. Até uma próxima.